Olá, turminha! Hoje a nossa aula será de história. Eu vou falar para vocês um pouco sobre o homem pré-histórico. O homem primitivo, aquele homem que era coletor e que também era nômade. Vocês sabem onde que surgiram os primeiros seres humanos? Vão pensando aí que depois eu vou querer uma resposta de vocês, hein? As teorias mais aceitas pelos pesquisadores apontam que o gênero Homo, do qual o ser humano, o Homo sapiens, faz parte, teria se originado no continente africano. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Continente africano. Aqui no mapa, né, no mapa mundi, teria originado aqui no continente africano. Foi nesse continente que o esqueleto mais antigo do Homo sapiens, de que temos conhecimento, foi encontrado, o que sugere que essa espécie tenha sido originado de lá. Sabe-se, no entanto, que tanto os Homo sapiens como também outros hominídeos teriam em dado momento migrado da África e ocupado outros continentes. Ou seja, eles saíram daqui da África, né, e ido para outros continentes. Vamos saber mais um pouco? Então, aqui, ó, eles teriam saído da África, né? Daqui a pouco eu vou explicar para vocês, e ido para outros continentes. Mas vamos saber um pouco mais sobre esses homens? Costuma-se dividir a pré-história nos seguintes períodos, que é o Paleolítico, né? Nós até vimos isso na sala, que é o período da pedra lascada, e o Neolítico, que é o período da pedra polida. O primeiro período da pré-história denomina-se Paleolítico, ou da pedra lascada, e ele vai se iniciar com o aparecimento do homem e termina com a Revolução Agrícola, ou seja, o aparecimento da agricultura. Aí tem uma transição do homem pré-histórico, né? Do paleolítico, da pedra lascada, para o neolítico, que é o da pedra polida. Então, vamos ver as principais características desse ser humano, né? Desse homem primitivo, que era coletor. O que quer dizer coletor? Que ele saía em busca do seu alimento, que também era nômade, porque ele vivia mudando, ele não tinha um lugar próprio para morar, né? Não fixava residência, ou seja, ele morava num lugar onde tinha muito alimento, muita caça. A caça ia acabando, os alimentos, né? Como eles alimentavam também de raízes, né? Animais que eles caçavam iam reduzindo, eles mudavam para outros lugares. Então, eles eram coletores porque caçavam, e eram nômades porque viviam mudando de região para região. Então, vamos ver as principais características deste homem primitivo, que é do período paleolítico, que é o período da pedra lascada e que era nômade. Ele tinha a aparência simiesca. O que é a aparência simiesca? Que lembram os macacos, né? Então, eu tenho aqui umas fotos aqui, para vocês verem, né? A aparência desse homem, né? Que caçavam, né? Lutava por seus alimentos. Tem essa outra foto aqui, né? Aqui, ó. Aqui eles fazem a caça de aves, né? Aqui eles usam até as crianças. Enquanto as crianças distraem as aves, eles caçam esses animais. Eles têm as aparências simiescas, como eu disse, que eles lembram os macacos, mas nós não descendemos dos macacos, viu? Instrumentos rudimentares feitos de pedra lascada, né? Por que pedra lascada? Período paleolítico. Utilizavam também para fazer esses instrumentos ossos e chifres dos animais que eles caçavam. No final desse período, o homem começou a usar o arco e a flecha, como eu mostrei aqui para vocês, ó. Eles já fazem uso do arco e da flecha, ó. Já fazem uso desses instrumentos.
tem a prática da caça, da pesca e a coleta de alimentos. Em razão disso, eles eram nômades, como eu disse para vocês no início. Eles acabavam a caça ali, diminuía o número de animais, eles iam para outros lugares. Eles moravam em copas de árvores ou nas cavernas. Não, professor, mas como que nós sabemos disso? Os documentos, né? Tem os historiadores que pesquisam isso. E eles deixaram marcas, né, nas cavernas para que e hoje o homem sabe o que eles caçavam, como que eles se comunicavam, né, os rituais deles. Conheciam o fogo, mas não faziam uso dele. Mas como que eles conheciam o fogo? Bem, a chuva existe, os raios existiam. Então, vinha tempestade, caía raio, dava aquele fogo, né? Aquela fagulha que escapava de um raio, caía numa vegetação, acabava provocando o fogo. Então, eles conheceram o fogo, mas eles não faziam uso desse fogo. Os alimentos eram consumidos crus por eles. A arte era pouco desenvolvida com desenhos nas paredes das cavernas, né? Como nós já vimos. Eles não possuíam uma religião propriamente dita, mas praticavam rituais a fim de obter uma maior abundância de caça, ou seja, uma maior quantidade de caça. Para isso, eles faziam alguns rituais. E havia uma certa preocupação com os mortos, né? Eles já preocupavam em dar um destino aos corpos dos parentes que faleciam. Então já existia uma certa preocupação com os mortos. Aí tem uma mudança do período paleolítico para o período neolítico. Período paleolítico, período da pedra lascada, né? Os homens eram nômades, ou seja, viviam mudando de acordo com onde tinha caça. Agora eles vão entrar para o período neolítico. O que vem a ser o período neolítico? O período neolítico é o período da pedra polida. É o período compreendido entre o aparecimento da agricultura e a invenção da escrita. A passagem do paleolítico para o neolítico dá-se através da revolução agrícola. O que é isso? Eles só caçavam ou pescavam. Eles passam a plantar, a produzir agricultura. O homem, começando a praticar agricultura, ele deixa de ser coletor para ser produtor de alimentos. Com isso, ele consegue exercer maior domínio sobre o meio do qual de qualquer de seus predecessores, ou seja, dos paleolíticos, né? O período paleolítico, eles não exerciam agricultura, mas a partir tem essa mudança com o aparecimento da agricultura, eles têm um certo domínio pelo meio. Então, o que vai acontecer? Eles deixam de ser nômades e passam a ser sedentários. Eles fixam residências, eles passam a produzir agricultura, começa a fazer uma roça, já pensam num certo tipo de habitação para eles. Aí o cultivo da terra gera para eles várias transformações na vida da humanidade. Enquanto no Paleolítico os povos eram nômades, o que eram nômades mesmo? Hein? Eles mudavam, viviam constantemente mudando de região para região, à procura de alimentos, né? No Neolítico, eles adquiriram condições de sedentarização, pois a passagem para o produtor lhes garantia uma forma mais segura de sobrevivência. Ou seja, eles começam a plantar próximo de lagos, próximos de rios, e ali eles conseguem produzir, não tem tanta necessidade da caça. Eles começam a criar um meio de sobrevivência para eles através da agricultura. Além disso, eles obtêm a possibilidade de estocar alimentos. Essa nova situação vai trazer consequências e melhora de padrão de vida para eles, né? E a diminuição da mortalidade também, né? Eles passam a viver mais tempo, têm uma maior longevidade e, naturalmente, tornou-se um aumento, né, mais rápido da população. A população vai desenvolver mais, vai aumentar mais a densidade demográfica naquela época. Porque o paleolítico, eles caçavam, né? A alimentação era muito precária, eles comiam só o que caçavam ou pescavam. Agora que não. No Neolítico, né, o período da pedra polida, eles passam a produzir alimentos. Ou seja, e
criam, né, começam a morar só em um lugar, eles ficam sendo sedentários. Com isso, melhora a qualidade de vida deles, porque aí eles vão ter a caça, a pesca, e além disso, eles têm os alimentos que eles cultivam. Se no período paleolítico o homem era o coletor, ou seja, ele saía para caçar, habitava as cavernas, agora no neolítico, como produtor, ele produz o seu alimento, procura morar próximo aos lugares mais férteis. Constrói, então, habitações nas margens dos rios e lagos. E qual é o nome que dá essas habitações? São as palafitas, né? Eles constroem casa com madeira e barro e já não habitam mais as cavernas. Outra consequência da agricultura é o aparecimento da divisão do trabalho, né? Enquanto o homem pratica a caça e a pesca, a mulher fica reservada o papel de plantar e colher alimentos. Gradativamente, é introduzida a atividade do pastoreio, com a finalidade de abastecimento, né, e tração. Então, olha só que interessante. Eles têm agricultura, eles deixam de ser coletores, porque eles não caçam mais assim só para subsistência. Eles começam a criar. E com essa criação de animais, eles passam a criar, né, como os homens de hoje, que tem a sua vaquinha, o seu boizinho, o seu porquinho, eles vão ter os alimentos lá da época deles também. E eles passam a utilizar esses animais como tração. O que é tração? Eles colocam, igual tem a carroça hoje com o cavalo, ou carro de boi, né? Eles usam esses alimentos para poder, esses animais, né? Para poder puxar algum tipo de ferramenta, parar a terra lá para eles, né? Pode se destacar ainda nesse período neolítico a invenção da roda, né? Eles inventaram a roda, a cerâmica, eles passam a produzir algum tipo de vasilhame para ser utilizado por eles. A invenção de barcos, gente, apesar de serem rudimentares, vocês vão ver como que eles conquistaram o mundo, como que eles chegaram longe com esses barcos, tá? Daqui a pouco vocês vão ver. E o instrumento de pedra polida, né? Eles passam a fazer machadinha, um tipo de martelo, um tipo de utensílios que lhe dão condições de poder caçar. No final do período, inicia-se a utilização dos metais. Numa primeira fase, usa-se o cobre, que era encontrado na natureza, né? Do jeito que era encontrado. Em seguida, aparecem técnicas de fundição, que levaram à obtenção de metais mais resistentes. Conseguia-se obter o bronze através da liga de cobre e estanho, e funde-se o ferro. Com isso, confeccionaram-se instrumentos mais perfeitos. Com o correr do tempo, as técnicas foram se aperfeiçoando. As construções tornaram-se mais diferenciadas e na agricultura iniciou-se a irrigação do solo, né? Eles passaram a tirar a água do rio, da lagoa ali, e levar para as suas agriculturas, suas hortinhas, sua rocinha. Agora, nós não podemos, né, esquecer que aí vai surgir uma outra época. Quando o homem criou a escrita, iniciaram-se os tempos históricos e foi possível, então, uma reconstrução sistemática da história. A partir da escrita, o homem consegue ver o que aconteceu lá na pré-história. Agora, não esqueçam, pré-história, do aparecimento do homem até a escrita. Período paleolítico, né? É o período da pedra lascada. O homem tem aparência simiesca, né? Que é a aparência de macaco. Os instrumentos são rudimentares. Eles fazem uso da caça, pesca e da coleta. A habitação deles era em cavernas ou copas de árvores. E eles eram nômades, não fixavam residência, não moravam sempre no mesmo lugar. O período neolítico é o período da pedra polida. Os instrumentos são mais aperfeiçoados, né? Eles fazem uso de cerâmica, já começam a produzir alguns utensílios e da tecelagem. A agricultura, né? Eles têm a rocinha, eles passam a prender certos animais para ter uns alimentos. Eles já fazem a utilização do fogo. Olha que interessante. No Paleolítico, eles conheciam o fogo, mas eles não utilizavam. No Neolítico, eles já fazem uso do fogo, né? Como, professora? Ó, a fricção dos gravetos, ó. Pegava um graveto, fazia, ó, friccionava ali e criava-se o fogo. E a construção das palafitas, né? Casas construídas com madeira, troncos, né? Na época, e barro.
e a utilização de metais. Aí eu pergunto para vocês de novo, que eu perguntei lá no início da aula. Onde surgiram os seres humanos? Então vamos ver. A teoria é que eles, né? Tem uma teoria que eles surgiram aqui na África, né? Aqui na África, ó. Mas só que devido à proximidade com a Ásia, aqui, ó, eles começaram aqui, a proximidade com a Ásia, né? Então aqui a África, a proximidade que tinha com a Ásia, eles foram para a Ásia também. Mas como que esses homens chegaram aqui na América? Olha só, gente. Aqui, ó. Vamos ver. Aqui em cima tem um estreito chamado Estreito de Bering. Então, esse estreito, eles saíram daqui, surgiram na África, vieram para a Ásia. Da Ásia, né, para a Oceania, era bem rápido. Para eles, né, naquela época, não igual hoje, né, que vai em horas, mas eles já tinham conhecimento dos barcos. Através de barcos rudimentares, né, uma teoria, né, eles chegaram aqui na Oceania. E olha só, com esses mesmos barcos rudimentares, eles atravessaram aqui, ó, de ilha em ilha, até chegar aqui no Chile, né? Então, eles chegam à América. Então, esta é uma teoria. A outra teoria, então, ó, mostrando aqui, eles saíram, começaram na África, da África eles vieram para a Ásia, né? São os países da Ásia, onde está a China. Aí, daqui também, eles chegam, ó, na Austrália, nos países da Oceania. E da Oceania, eles atravessam, né, fazem barcos, né, rudimentares até chegar ao Chile, navegando no Oceano Pacífico. Outra teoria é que eles teriam atravessado o Estreito de Bering. Onde fica esse estreito? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha só, subiu na África, fica bem aqui em cima, ó, bem perto do... Ó, bem aqui na América do Norte, bem no alto, tá? Seria bom que vocês pesquisassem, se tivesse um mapa mundi aí, porque até vocês vão ver aqui, ó, Mar de Bering, bem aqui pertinho do Alasca. Então, eles conseguem chegar em todos os continentes. Então, vamos ver. Outra, né? Essa é uma teoria. Eu vou deixar lá no nosso grupinho o endereço de uma aula que vocês poderão assistir sobre o período, que foi uma aula que foi transmitida pelo Estado semana passada. Eu achei super interessante. Eu vou deixar o link lá para vocês verem. E vou deixar uma atividade também que eu vou achar bem interessante, porque vocês vão ter que fazer uma filmagem para mim, ou tirar fotos e postar essa filmagem lá no grupo, tá? Então, fiquem em casa, lavem as mãos sempre e se for sair, usem máscara, porque isso tudo vai passar rapidinho para a gente poder fazer uma aula joia lá na sala. Fiquem com Deus.